Olá, bom dia. Que a graça e a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e sua família. Manhã de domingo, 6/9/2020, mais um dia de isolamento social, manhã ensolarada, o dia hoje está bonito, prometendo que você tenha um domingo maravilhoso. Primeiro dia da semana, cheio de muita alegria. Meus amados, vamos falar com Deus e depois já compartilhar mais uma porção da palavra do nosso Deus que está na carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar, falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã. Agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam e te damos louvor, porque somente o Senhor é a causa da nossa salvação e alegria. Louvado seja o Senhor. Pai querido, nesta manhã pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Abençoe a todas as famílias, ó Pai, todas as pessoas da terra, de tal maneira que sintam, ó Pai, o poder do Teu Evangelho. Te agradecemos mais uma vez por este dia e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre de todos os males. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso texto. É Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17, onde falaremos sobre o poder do Evangelho, o poder surpreendente do nosso Deus. Primeiramente, nós vimos que o apóstolo Paulo acabou de saudar, domingo passado, os cristãos da igreja romana, e ele deu graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele também revelou que tinha uma grande vontade de ir a Roma, um desejo enorme de visitá-los. A propósito, a oração do apóstolo Paulo ela foi respondida, mas não da maneira que ele pensava. Ele foi visitar Roma? Foi sim, mas ele foi como um prisioneiro real. Ele foi acorrentado, julgado e executado em Roma. Por isso, tenhamos cuidado com aquilo que oramos. Tenhamos cuidado. Versículos 16 e 17 dizem-nos assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Bom, eu acredito que até este ponto, até esta altura, do versículo 16, Paulo se esforçou muito para fazer contato com a igreja de Roma. E agora que ele conseguiu, ele estabelece a sua tese. Esses dois versículos, para mim, formam o tema central de toda a carta aos Romanos. E como dizem muitos comentaristas, o restante da carta aos Romanos é apenas um comentário em torno desses dois versículos, 16 e 17, do capítulo 1. Então eu quero convidá-los para vermos 4 coisas, porque Paulo não tinha vergonha do Evangelho. A primeira coisa é que o Evangelho é o poder salvador de Deus, é o impressionante amor de Deus. Lembremos, Paulo ele foi preso em Filipos, ele foi expulso em Tessalônica, ele foi contrabandeado em Bereia, ele foi ridicularizado em Atenas, ele foi visto como um tolo na cidade de Corinto e ele foi considerado irritante na cidade de Jerusalém. Ele foi apedrejado enquanto estava na Galácia. E aqui em Roma não seria diferente. Mas essas pessoas não intimidaram Paulo de pregar o Evangelho. E ainda assim, por tudo que ele passou, ele estava ansioso para pregar o Evangelho em Roma. Ele tinha orgulho do Evangelho.
Agora, eu acho que todos nós, de certa forma, gostaríamos de ser capazes de nos identificar com o apóstolo Paulo. Mas o fato é que, muitas vezes, temos vergonha do Evangelho de Cristo. Eu acho que não vamos confessar isso, porque tem momentos em que poderíamos falar ousadamente do Evangelho, mas não falamos. Não somos ousados em falar do poder do Evangelho de Cristo, do poder que ele tem para salvar as pessoas. Porque falar sobre pecado, sangue, morte, parece tolo e tão bobo para os homens. Por isso temos por isso nós temos medo do que eles possam pensar. Por isso a maioria de nós cristãos ficamos calados enquanto deveríamos proclamar o Evangelho. Mas Paulo entendeu o desdém, o desprezo e o ridículo dos incrédulos. Incrédulos, que eu digo, é aqueles que rejeitam a Cristo. Paulo enfrentou a própria morte pelo Evangelho, mas nunca se envergonhou de Cristo. Alguns comentaristas vão dizer que ele enfrentaria qualquer pessoa a qualquer hora e pregaria o Senhor Jesus Cristo. Disso eu não tenho dúvida. Ele é ousado. Como podemos ver aqui nesses 2 versículos, Paulo é ousado em falar do Evangelho. O medo da oposição, o medo do desprezo do mundo, muitas vezes, meus amigos, nos levam ao silêncio, nos leva a acomodar quanto levar a mensagem aos homens. E isso é triste, muito triste. Isso não aconteceu com o apóstolo Paulo. Existem movimentos hoje em dia que prometem às pessoas que em Cristo elas terão saúde, riqueza, terão conforto, terão bens. Agora, sabe o que me fascina? O Evangelho de Mateus, capítulo 8, especialmente o versículo 20, quando um discípulo veio a Jesus Cristo e disse: eu te seguirei onde quer que fores. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, meu amigo, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E diz o texto que Jesus rejeitou aquele homem porque ele queria conforto. Aquele homem estava motivado pelas vantagens que poderia receber. Jesus disse: não, não é bem assim. Jesus jogou um balde de água gelada no entusiasmo daquele homem, mostrando que Jesus, o Filho do Homem, não tinha um lugar sequer onde encostar a cabeça. O seguidor de Jesus Cristo não deve contar com uma vida de luxo. Há pessoas que estão ensinando que Jesus vai te curar, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter um resfriado, nunca vai pegar o Covid. Esses ensinamentos são exatamente aquilo que Jesus rejeitou. Por isso, devemos confrontar as pessoas com o Evangelho, não tendo vergonha de pregá-lo. Paulo não tinha vergonha do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O poder do Evangelho supera qualquer outro poder. O poder do intelecto, o poder da economia, o poder da ciência, o poder da indústria, o poder do poderio militar. Não há coração tão duro que não possa alcançar, que ele não possa alcançar. Não só o poder, mas nós temos aqui também o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho. O poder do Evangelho pode trazer uma pessoa
das trevas para a maravilhosa luz. Pode trazer uma pessoa de uma estrada que leva ao inferno para a estrada que conduz ao paraíso. Nenhum poder na terra pode salvar o homem, exceto o Evangelho. E Paulo ousa pregar o Evangelho por causa daquilo que ele é capaz de fazer. O Evangelho muda vidas. Esse versículo mudou vidas. Principalmente a parte final, o justo viverá pela fé. Esse versículo, esta frase, impactou pessoas e impactou um mundo. Não tenha vergonha deste Evangelho, porque ele é poderoso. Ele é o poder de Deus para a salvação. É a força mais poderosa do universo. E falando de universo, o Evangelho tem um significado universal. Esta é a segunda razão porque Paulo não tem vergonha deste Evangelho. É que ele tem significado universal. O Evangelho é para o judeu e para o grego. Ele está endereçado aqui a todos os povos. A salvação de Deus não se limitou a uma nação. A salvação é oferecida a todos os homens. E ao mesmo tempo, ele é restrito para salvar apenas os que creem. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho alcança todos os homens sem exceção, mas não todos os homens sem exceção. A menção judeus e gentios, ou judeus e gregos, aqui é uma referência que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todas as nações, tribos, raças, todos os povos. Mas, veja, está dizendo que há apenas um meio de salvação. E a única maneira que o homem pode encontrar a salvação é por meio deste Evangelho. Ainda temos, neste versículo, o poder, temos agora o objetivo, o propósito, e temos a condição do Evangelho, no versículo 16. Deus providenciou um meio de salvação por meio da cruz de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e que ressuscitou dos mortos. Quer você seja jovem ou velho, seja você um filho de cristão ou não, não importa a sua etnia, não importa a cor da sua pele, não importa seu status social, não importa a sua educação, não importa o seu nível econômico, você vai precisar deste Evangelho para ser salvo. Só ele pode te salvar. O Evangelho, meu amigo, ele estabelece uma condição clara para a salvação: a fé em Cristo Jesus. O Evangelho só oferece salvação àquele que crê. Os que não creem perecem. A salvação é pela fé, e pela fé somente. Então, esta salvação está disponível para todos os povos, para todos aqueles que acreditam. Se você confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, voltando-se para Ele, você será salvo. O Evangelho de Cristo tem poder para salvar quem acredita. Agora nós chegamos no versículo 17. Então vimos tudo isso simplesmente no versículo 16. Vimos o poder do Evangelho para salvar, vimos o propósito do Evangelho, trazer o homem para a luz, e vimos também no finalzinho do versículo 16 a condição do Evangelho, pela fé em Cristo Jesus. Agora no versículo 17, o Evangelho ele revela a justiça de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho revela não apenas a força do poder de Deus, mas também revela a glória, a justiça e a santidade do poder de Deus. O Evangelho produz não apenas fé
salvadora, mas também produz em nós uma fé santificadora. O justo viverá pela fé, vive pela fé. O justo vence pela fé, caminha de fé em fé. Deus é justo e absolutamente fiel ao seu caráter. Ele é justo na maneira como ele lida conosco. Agora, se formos injustos, ele continuará sendo justo no julgamento, na condenação. Agora, se você crer em Cristo Jesus, ele vai te amar, vai te abençoar, vai ter comunhão com você e vai fazer promessas a você e ele vai cumprir. Ele é justo aos que creem. Portanto, a questão é, por natureza, somos injustos. Não somos justos. Por natureza, estamos em Adão. Por natureza, somos pecadores. Então, Paulo disse que não há nenhum justo. Ele disse, não há justo nenhum, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como podemos ser justos com Deus? Se por natureza já somos concebidos injustos. A resposta está no Evangelho. Deus é totalmente justo. E então ele fornece essa justiça de que precisamos através da fé em Jesus Cristo. Porque como Paulo explica em outro lugar no Evangelho, Deus nos tornou justo. E ele disse, ele o fez pecado por nós, aquele que não conhecia pecado, para que nele fôssemos considerados a justiça de Deus. Ele o fez pecado, para que pudéssemos ser considerados justos. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Amigos, embora sejamos todos pecadores, embora sejamos todos injustos, o versículo 18 revela, a ira de Deus é revelada do céu contra toda injustiça. Éramos todos injustos, mas escondendo-se em Cristo, abrigando-se em Cristo, olhando para Cristo, a justiça dele é creditada em nossa conta. E a nossa injustiça é creditada na conta de Jesus Cristo. Jesus experimenta a ira de Deus para que nós possamos ser perdoados, para que possamos ser declarados justos. Esse é o Evangelho. Essa é a simplicidade do Evangelho. Não é por nossas obras, mas pelas obras de Jesus Cristo. É pela perfeita obediência de Cristo. Ao longo de todo o curso de sua vida, em sua entrega de si mesmo lá na cruz do Calvário, como nosso portador do pecado, substituto. Sim, Deus é justo. Sim, somos injustos. Sim, ele nos condena com justiça. Mas no Evangelho há boas novas. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é fé? Abandonar tudo e me apegar a Cristo Jesus. Que evangelho para você, para nós, nesta manhã. Seja você quem for, seja qual for a sua formação, independente do que você fez, ou por maiores que sejam os seus pecados, tudo que você precisa fazer nesta manhã é acreditar no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo.
Tudo que você precisa fazer. Esse é o Evangelho. Esse é o impressionante amor de Deus, o poder para salvar. Nada temos na nossa mão, mas nós temos a cruz de Cristo e podemos nos agarrar à cruz de Cristo. Porque somente nela, através dela, é que seremos salvos. Maravilhoso esse ensinamento de Paulo nesta manhã. Que Deus realize grandes prodígios e proezas na nossa vida. O Evangelho é para nós poder para salvar, poder para curar, poder mais que qualquer coisa. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, te dê grande paz e misericórdia, uma verdadeira compreensão da palavra dele. Um bom dia, um bom domingo para você e eu aguardo você às 19 horas no canal do Facebook da Igreja Presbiteriana Conservadora de Jardim São Pedro. Que Deus dê a nós um excelente dia. Fique com Deus e até lá. Um grande abraço.